Meu aluno querido que está acompanhando a aula de língua portuguesa, vamos trabalhar um pouquinho agora com tempos e modos verbais. Tempos, modos verbais e formas nominais do verbo. Conteúdo imprescindível para você que está se preparando e quer entender mais sobre substituição de palavras. Isso é cara de banco de concurso público, pedir para substituir palavras, principalmente para substituir verbos e as diferentes conjugações, as diferentes colocações de tempos e modos. Então, o que você precisa fazer para entender esse conteúdo? Em primeiro lugar, prestar atenção que nós estamos falando de verbos, uma palavra que pode ser conjugada, tá? Então, quando você estuda verbo, você lembra que há várias classificações, verbos regulares, irregulares, defectivos, abundantes e etc. Mas o que é importante para entender tempos e modos verbais é o que um modo verbal expressa e como os seus tempos articulados dentro do modo se desenvolvem na sua relação de coexistência. Fácil, é muito fácil. A gente vai começar trabalhando com os tempos do modo indicativo. Então, acompanhe aqui com o professor o que está na nossa lousa. O modo indicativo designa uma ação concreta. Inclusive, algumas bancas, como é o caso da banca da Fundação Carlos Chagas, utiliza esse tipo de sentença, ação concreta, ação hipotética, para se referir ao modo verbal. Isso é muito fácil. Depois que você decora, fica tranquilo. Então vamos trabalhar com a seguinte noção. O modo indicativo vai designar para nós ação concreta. E aí, cara, quais são os tempos desse modo indicativo? Vamos lá. Você tem o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí você fala, professor, é difícil decorar? Não é difícil, cara. Não é difícil. Difícil é carregar pedra. Isso é difícil. Agora, olha só como é que você vai fazer. Eu vou passar um exemplo de cada, eu vou passar um verbo flexionado em cada um e a gente vai ter uma definição básica, tá? Você vai anotando aí no seu material a definição que eu vou passar para você. Então começa aqui com o presente. Vamos pegar um verbo como exemplo. O melhor verbo para você que está me acompanhando aqui, ó, é esse verbo aqui, ó, estudar. Vamos lá? Verbo estudar. A gente vai partindo dos exemplos com o verbo estudar. Presente. Vamos pegar só a primeira pessoa? Eu sempre costumo falar o seguinte, quando o cara pega a ideia do verbo, do tempo verbal na primeira pessoa de cada tempo, ele sabe fazer o resto. Olha só, presente do indicativo do verbo estudar na primeira pessoa. Como é que você fala? Você fala assim, ó, fala aí comigo. Eu estudo. Ação concreta e presente. Eu estudo. Maravilha? O presente é o mais fácil. Vamos trabalhar com as formas de pretérito agora. O pessoal costuma apresentar alguma dificuldade, mas muito tranquilo. Você vai anotar no seu material assim, ó, pretérito perfeito indica uma ação finalizada, uma ação já realizada. Então, vejamos aqui, ação realizada do verbo estudar. Eu estudei, vamos lá, eu estudei o conteúdo relativo a tempos e modos verbais. Fácil, não? Próximo, pretérito imperfeito. Querido amigo, pretérito imperfeito, o próprio nome já sinaliza, imperfeito. O que significa isso, cara? Sem folia, significa que não foi finalizado, foi interrompido. Então, ação concreta, porém interrompida, não finalizada. Como é que isso vai ficar com o verbo estudar? Eu estudava. Anota aí no seu material esse exemplo aqui, ó. Olha que coisa mais linda que é esse aqui. Eu estudava. Isso aí, tá? Fácil, não é? Fácil. Vamos lembrar? Pretérito perfeito, ação finalizada. Pretérito imperfeito, ação interrompida. Mas o que será esse tal pretérito mais que perfeito que confunde a minha cabeça? Não tem por que confundir, cara. Presta atenção no nome aqui, ó. Pretérito passado, né? Mais que perfeito significa uma ação mais antiga do que uma ação finalizada, mais perfeita do que uma ação já perfeita. Vixe, bobiei, não entendi, entendi paçocas. Presta atenção. Vamos imaginar o seguinte, para você passar no concurso público, precisa fazer o quê? Estudar e aí realizar a prova, não é? Então, estudar e daí passar. Vamos pensar, quando você fala, passei na prova, passei
Por quê? Passei porque estudei? Não, senhor. Porque passei e estudei estão no mesmo tempo, no perfeito. Significa que as ações foram concomitantes. Então, meu amigo, olha para mim. Você não pode falar passei porque estudei muito. Passei porque estudara muito. E você nunca vê as pessoas falando assim, né? Claro que não vê. O pessoal não está acostumado a falar isso. Ou durante o almoço você vê alguém utilizando a segunda pessoa do plural para pedir alguma coisa? Claro que não. Então, com o uso você vai perdendo. Mas aqui você relembra. Então, passei porque estudara. Estudara foi uma ação anterior à ação de passar. Pega o exemplo aqui, ó. Estudara, tá? Anota aí. Estudara. Beleza. E agora? Como é que ficam os tempos do futuro? Futuro do presente, ação concreta que ocorrerá. Então, para o verbo estudar, como a gente pode imaginar? Eu estudarei. Anota aí, por favor. Estudarei. Lembrando, pessoal, o professor Pablo aqui está dando exemplo de um verbo regular. O que é o verbo regular? O verbo regular é aquele que não altera a sua forma de raiz quando está sendo conjugado. Beleza? Isso é um verbo regular. E agora? Finalizamos o futuro do presente, uma ação concreta que ocorrerá. Vamos para o futuro do pretérito. Pensa com o professor, futuro do pretérito, futuro do passado. Então é o quê? É uma ação que ocorreria. Ocorreria. Pega essa ideia, ocorreria, essa terminação do verbo vai sempre te ajudar. Olha só, eu estudaria. Coloca lá. Estudaria. Difícil? Nem um pouco, cara. Nem um pouco. O que você vai fazer? Você fala assim, professor, tenho uma dificuldade danada com verbos. Não consigo aprender conjugação. Não consigo aprender como eu faço para conjugar esses verbos. Sabe por que você não consegue aprender? Você não consegue aprender porque aquele sacano do teu professor de língua portuguesa, quando você estava no ensino médio, queria te zoar e fazer o seguinte: fulano, fala para mim qual é o verbo conjugado na segunda pessoa do plural do modo indicativo no tempo tal. E você ficava com aquela cara de paisagem. Então, eu não vou fazer isso com você. Eu não estou aqui para te avaliar, estou aqui para te ajudar. Então, presta bem atenção na dica que eu vou dar. Você vai pegar isso aqui que eu passei como exemplo, vai montar numa tabelinha, pega lá um papelzinho, monta isso numa folha A4, num sulfite bem legalzinho e coloca na frente do seu armário. E reza para o verbo, tá? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dose de verbo por dia. Como assim uma dose? Que nem remédio. Você vai tomar uma dose na hora que acordar, uma antes do almoço, uma antes de dormir. Você vai fazer o quê? Vai ler isso aqui. E vai ler toda a conjugação verbal. E vai conjugar um verbo por dia. Aí você vai ajudar? Claro que vai ajudar. Ao final de uma semana, você já vai estar expert em conjugação verbal. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar porque é legal pra caramba estudar. Olha só, agora a gente sai do modo indicativo e parte para quê? A gente parte para o modo subjuntivo. Acompanha aqui, ó. Modo subjuntivo, meu amigo. Trata do quê? O modo subjuntivo, em essência, denota uma ação hipotética. Pega essa frase aqui, ó, ação hipotética, e decora. Escreve no braço, escreve na camiseta, escreve na parede da sua casa. Faça uma arte moderna lá, vai escrevendo isso aí na tua casa. Por quê? Ao final você vê que dá resultado, cara. Olha só, eu tenho 3 tempos no modo subjuntivo. Eu tenho presente, eu tenho chamado pretérito imperfeito. Em algumas gramáticas você encontra apenas com o nome imperfeito do subjuntivo, não tem problema, tá? É pretérito igual. E futuro do subjuntivo. Aí, qual é a dica que o professor Pablo traz para você? A dica é: utilize uma conjunção para ajudar você a conjugar esses verbos. Uma conjunção, professor? Sim. Por quê? Porque quando você utiliza essa conjunção, o verbo fica mais sonoro. Parece que você já vem sentindo ele no ouvido e pá! Consegue conjugar. Então, olha só. Vamos pegar aqui o mesmo verbo, estudar, trabalhando com esses tempos. Tempo presente do subjuntivo. Que eu estude. Percebeu? A conjunção está aqui, ajudando você a conjugar esse verbo. Que eu estude. Ficou fácil?
Claro que ficou fácil. Por quê? Porque a conjunção está dando essa bengala para você. Fácil, né? Vamos lá. Segundo tipo, pretérito imperfeito. Qual é a conjunção que te auxilia? Conjunção se. E qual é a característica dessa forma verbal? Os dois S's. Vamos lá. Se eu estudasse. Estudasse. Maravilha, cara. E agora? Já vimos presente e pretérito. Futuro, como é que fica? Futuro dado pela conjunção quando. Então, bora lá, ó. Quando eu... E agora, como é que fica? Quando eu estudar. Maravilha. Anota lá. Quando eu estudar. Você achou difícil? Isso não é difícil. É só prestar atenção nessas conjunções operando na conjugação. Tá ok? É muito fácil, gente. Muito simples. Aí, você vai trabalhar a conjugação verbal, vai pegar um verbo da primeira terminação, segunda terminação, terceira terminação, ou se quiser falar primeira, segunda, terceira conjugação, não tem problema, tá? Vai pegar isso aí e vai parte a parte, pessoa a pessoa, tempo a tempo, até cansar. Quando você vai cansar? Nunca, porque o concursando não pode cansar, cara. Você tem que pegar, olha aqui no olho e fala assim, eu vou estudar, eu vou aprender isso aí. Tem aluno que chega para mim e fala, professor, eu não consigo aprender verbo. Você não, você vai conseguir. Olha só. Finalizamos o modo subjuntivo. Vamos agora para o modo imperativo. Gente, o modo imperativo costuma ser encarado como um desafio, mas não é. É um dos modos mais fáceis para você trabalhar. Por quê? Bem, em primeiro lugar, porque ele só tem duas formas. Você tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Tranquilo? É claro que é. Então, o que a gente vai fazer agora? Prestar atenção no sentido que o imperativo lhe traz. O sentido é, os tempos do imperativo, as formas do imperativo denotam ordem, conselho ou aconselhamento, se preferir, pedido ou súplica. Você encontra essas palavras nas gramáticas da vida por aí. Então, eu tenho duas formas. O professor colocou aqui as regras para você entender como são essas formas. Eu tenho um imperativo afirmativo. Aí, eu vou colocar a regra. Essa regra você vai ler 1, 2, 3, 15 vezes até decorar isso. E depois vai passar para a conjugação. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, vai confundir a cabeça. Então presta atenção. Qual é a regra do imperativo afirmativo? Vamos começar pelo seguinte. Você pode dar uma ordem para si? Faz eu? Não dá. Fica ridículo. Então você vai lembrar da primeira regra para o imperativo como um todo. Não existe, tá? Não há primeira pessoa do singular, tá? Não há primeira pessoa do singular, seja para o afirmativo, seja para o negativo. Então não inventa folia. Você não vai ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Não tem, tá? Vamos lá. Afirmativo, qual é a regra? A regra é a seguinte: a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são oriundas, elas vêm do presente do indicativo. Então você vai buscar lá no presente do indicativo a forma conjugada e vai trazer para o imperativo, mas vai tirar uma letra, vai tirar a letra S, então menos a letra S. É o que eu vou chamar de frescura dessa conjugação, tá? Por que frescura? Porque é cheio de detalhe. Pega a segunda pessoa, traz para cá e tira o S, é cheio da frescura, tá? O resto, o que sobrou, não tem frescura. Você traz direto do presente do subjuntivo, tá ok? Então, de novo comigo, cara, olha aqui, ó. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, vem do presente do indicativo menos a letra S. O resto vem da onde, professor? Vem do presente do subjuntivo. E forma a conjugação, tá ok? Bora lá. Quer ver o negativo como é que é? O negativo é muito mais fácil. Fica feliz, ó. O negativo é muito mais fácil. Por quê? Olha qual é a regra. A regra é, anota bem grandão aí, ó. Sem frescura. Não tem um monte de detalhezinho para te confundir, cara. Como é que é essa regra? A regra é a seguinte. Você coloca a palavra não na frente, mais o quê? Mais o presente do subjuntivo. Só isso. Só isso. Coloca a palavra não, mais
o presente subjuntivo. Traga todas as formas do presente subjuntivo, da segunda do singular até o final. Por quê, professor? Porque não tem primeira pessoa do singular. Lembra disso, tá ok? Difícil entender, pessoal? Nem um pouco, nem um pouco. A gente está trabalhando aqui, ó, tempos e modos verbais. Tá? O que a gente vai fazer agora? Agora você vai me acompanhar, eu vou até o outro lado do quadro ali, você vai acompanhar, eu vou passar para você o seguinte conteúdo, formas nominais do verbo. Vem comigo rapidinho, 3 formas nominais do verbo. E é isso que eu quero que você anote, por favor. Tá? Pega aí, você vai anotar assim, a primeira forma nominal do verbo é o infinitivo. Eu estou passando só a regra por enquanto, tá? A prática vai ficar para um outro momento, tá? Por que a prática vai ficar para outro momento? Para o momento que você for aí, ó, no recesso do seu lar, conjugar esses verbos. Então vamos lá. Infinitivo indica o quê? É o nome do verbo, tá? É o nome do verbo, ele indica para você uma ação sem tempo, uma ação atemporal. Então pega aí. Infinitivo termina em AR. Quer um exemplo? O próprio verbo estudar. Estudar. Termina em AR, tá aqui, ó, infinitivo. Tá? Agora, anota aí, gerúndio. Gerúndio. Indica o que, professor? A forma nominal gerúndio indica uma ação em decurso, uma ação em processo. Qual é a característica primordial dele? Ele termina em NDO. Pega o exemplo do verbo estudar, como é que vai ficar, cara? Estudando. Estudando. Difícil? Claro que não, tá? NDO. E agora? Tá faltando o quê? Faltando o último. Particípio. Pega aí. Particípio. Como é que fica isso? Ah, não sei. Claro que sabe. Particípio termina em ado ou ido, dependendo do verbo. No caso do exemplo que estamos trabalhando, eu tenho a forma estudado. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a finalização da forma nominal indicando um particípio. O que é particípio? Ação finalizada, ação encerrada. Então, o que você vai fazer? Monta toda essa tabelinha aqui, lá naquela sua folhinha, cola na parede e vai lendo todo dia. Faz uma colinha e deixa na sua mão. Mulherado, bota na bolsa, tá? O cara que está estudando tem que desenvolver uma tática para ele decorar isso. A tática é essa que eu estou falando para você. Pega isso aí, anota e vai levando contigo para onde for. Por quê? Porque uma hora você pega e lê. Depois pega e lê. Pega e lê, o que vai acontecer? Chega uma hora que você já vai saber tudo isso. Beleza? A gente vai encerrar essa parte agora. E enquanto você na próxima parte do conteúdo, tá ok? Não desanima, faça uma revisão disso aqui e vamos embora. Muito bem, meu aluno, você agora vai trabalhar um pouquinho com conjugação verbal, ok? Nós vamos trabalhar com 3 verbos regulares e suas conjugações, tempos, modos e formas nominais. Então, acompanhe comigo no seu material e destaque aquilo que eu passar. Então, por favor, faça aí com o professor. Nós temos aqui um verbo amar, um verbo regular da primeira conjugação e faremos toda a conjugação dele. Vamos lá, a gente começa com o modo indicativo e primeiro tempo presente. Fala lá comigo, ó. Eu amo, pega uma canetinha colorida e vá marcando no seu material. Por quê? Porque é importante que você entenda algo que nós chamamos de paradigma conjugacional. Vixe, o que é isso? Isso é o seguinte, como é que termina o verbo? Pronto, aí ficou mais fácil, né? Como é que você faz para conjugar os verbos regulares? Então, vamos trabalhar com isso aí. Olha só, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Beleza, fácil, né? Tranquilo, sem perder tempo. Pretérito perfeito do indicativo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Fácil, tranquilo. Lembra do sentido, pretérito perfeito, ação já finalizada. Pretérito imperfeito, ação interrompida. Então, eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles
amavam. Difícil? Muito tranquilo. Agora, pretérito mais que perfeito. Lembra daquela ação antiga, uma ação anterior a uma ação já finalizada? Vai lá. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Nem um pouco difícil. Isso aqui é muito legal, gente. Vamos agora trabalhar com tempos do futuro. Futuro do presente. Uma ação que ocorrerá. Então, pega e marca aí. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Simples, né? Próximo tempo. Futuro do pretérito. Então, presta atenção aqui, ó. Você tem a seguinte ideia. Futuro do pretérito, amaria. Uma ação que seria realizada. Então, eu amaria, tu amarias, ela amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Difícil? Eu não achei. Nem você. Muito simples, né? Beleza. O que aconteceu? A gente já finalizou o modo indicativo e nem doeu, tá? Vamos trabalhar agora com o modo subjuntivo para você ver. É mais fácil ainda do que o indicativo. Pega lá. Subjuntivo. Pergunta que você tem que responder sozinho aí bem rápido. Os tempos do modo subjuntivo indicam o quê? Você respondeu hipótese provável, hipótese plausível, então pensou corretamente. Se não, tem que voltar no seu material e verificar isso aí. Vamos lá. Presente do subjuntivo. Qual era a conjunção que ajudava você a conjugar? A conjunção que. Então, pensa com o professor aqui, ó. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Difícil? Não. Muito fácil. Esse verbo é uma delícia de conjugar. Vamos lá. Pretérito imperfeito subjuntivo. Qual era a conjunção? Vamos lá. Qual era a conjunção? A conjunção era se. Fala comigo. Conjunção se. E qual é a característica? Os dois S's ali. Vamos lá. Olha só. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Legal, né? Já finalizamos o segundo tempo. Agora vamos para o terceiro. O futuro do subjuntivo. Como é que eu faço? Eu pego a conjunção quando, coloco na frente e conjugo sem problema. Vamos lá? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, presta atenção agora, quando vós amardes, quando eles amarem. Gente, eu sei que o pessoal costuma pedalar aqui, ó, na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque você acha que isso aqui é só para falar com Deus ou para falar com o morto, né? Mas não tem nada a ver. Isso aqui você pode utilizar, porém as pessoas utilizam menos. Mesmo assim, você vai ignorar? Não, senhor. Você tem que ter ideia disso. Mesmo sabendo que a frequência de questões relacionadas a esta pessoa é menor, mas mesmo assim precisa saber conjugar. Finalizou o subjuntivo? Tranquilo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos para o imperativo, cara. Vem cá, dá uma olhada. Modo imperativo. O imperativo serve para significar o que mesmo? Pensa aí. Ordem, aconselhamento, pedido, súplica. Muito bem? Então vamos aqui, ó. Lembra das regras? Claro que lembro da regra. O que é que eu não tenho na primeira pessoa? O que é que eu não tenho no imperativo? Eu não tenho a primeira pessoa. Já estava quase dando a resposta para você, sem vergonha. Estava me enganando, tá? Então olha só. No afirmativo há algumas regras, além dessa ideia de não ter primeira pessoa. Você só tem segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural vem de onde? Consulta o material, cara, se você ainda não decorou. Vem do presente do indicativo. Com que frescura? Tendo que tirar o S. Então, presta atenção. Como é que vai ficar? Ama tu. Por quê? Porque se você voltar lá para a segunda pessoa do indicativo, você vai ver, tu amas. Tira o S, passa para cá, fica assim, ó. Ama tu. E aqui, terceira pessoa vem da onde? Vem do subjuntivo, cara. Então, ame você. Amemos nós, também vem do subjuntivo. Amai vós vem lá do indicativo. Menos a letra S, tem a frescurinha. Amem vocês, vem do subjuntivo. Ah, professor, fiquei com dificuldade. Você ficou com dificuldade, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer isso de novo. E de novo, e de novo, e várias vezes, até você perder a dificuldade. Cara, o cara que estuda a língua portuguesa uma vez, sente dificuldade. 2 vezes, sente dificuldade. 3 vezes, a dificuldade diminui.
4, a dificuldade fica menor ainda. 5, já não tem dificuldade. 6, ele já está ficando muito bom. 7, ele já pode fazer a prova. 8, ele vai gabaritar a prova. Então o que você vai fazer? Você quer ser o cara que vai ter dificuldade ou o cara que vai gabaritar a prova? Eu sei quem você quer ser. Então acompanha comigo aqui. Negativo, tá? A forma negativa do imperativo. Como é que você faz? Lembra que não tem frescura? Coloca o não na frente e puxa todas as formas verbais do quê? Do presente do subjuntivo. Então, presta atenção aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui, ó. Não ames tu. Não tem frescura do S, cara. Então, ele vem com S mesmo, tá? Não ame você. Depois, não amemos nós. Aí, não ameis vós. E então, não amem vocês. Tá ok? Se ligou nisso aqui? Fácil, gente. Isso aqui é mó moleza. Você não pode errar isso, pelo amor de Deus, tá? Preste muita atenção nisso aqui, tá? Preste muita atenção na diferença do negativo para o afirmativo. Depois que você conseguir ter isso claro na sua cabeça, tudo vai se revelar. A língua portuguesa é uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos lá trabalhar um pouquinho agora com as formas nominais do mesmo verbo, tá? Bem, você lembra do que são as formas nominais? Claro que lembro. Você viu lá, infinitivo, gerúndio e particípio. Você viu que cada uma designa? Claro que viu. Então vamos trabalhar aqui com o professor, ó. Infinitivo é o nome do verbo, é aquela ação atemporal, sem estar conjugada. Então o que você tem aqui? Amar, ó, termina com AR, indicando que ela é da primeira conjugação. Agora, no gerúndio, eu tenho uma ação de que natureza? Uma ação em processo. Ação em processo. Então, olha aqui, ó. Amando. Termina com o quê? Termina com NDO, indicando o quê? Ação em processo. Gente, isso é muito fácil, né? E agora? Depois do gerúndio, eu tenho o particípio. Você lembra do que significava o particípio? Particípio é esse aqui, ó. Ação finalizada. E termina com o quê? Com ado ou ido. Então, o que você vai ter aqui? Em amado, eu tenho uma forma do particípio. Beleza, a gente conjugou um verbo regular da primeira conjugação. Tá ok? O que você vai fazer isso aqui? Com isso aqui, você vai pegar, reescrever, vai montar uma tabelinha, colocar lá no seu guarda-roupa e todo dia tomar sua dose de verbo, tá? Toma de manhã, de tarde, de noite. Você quer aprender uma coisa legal? Presta bem atenção aqui que essa dica vai especialmente para você que está me acompanhando, que está estudando aí, cara. Você tem que ficar esperto. Você quer aprender qualquer coisa? Quer aprender qualquer conteúdo de língua portuguesa? Você chama alguém, chama o vizinho, chama o pai, chama a mãe, colega, amigo, cachorro, quem você tiver perto de você, bota do teu lado e fala: cara, agora eu vou dizer para você o que o Pablo acabou de me ensinar. Se você fizer isso, pode acreditar, você vai aprender muito mais. Você vai aprender com muito mais qualidade. Então, você quer aprender bem? Estude para ensinar alguém, porque é assim que você decora os conteúdos. E você acha que acabou? Claro que não. A gente ainda tem muito mais para fazer. Espero você. Vamos lá.